Olá pessoal, dando prosseguimento à demonstração de facilidades e um treinamento no software de gestão de serviços e manutenção SGServe, nós apresentaremos hoje algumas ferramentas de planejamento e programação para controle de serviços. Bom, vamos usar o software SGServe como ferramenta de apoio e demonstração de conceitos e procedimentos operacionais. Bom, primeira definição importante é que no serviço, qualquer serviço de qualquer natureza, mesmo de manutenção, existem etapas a serem seguidas. Por exemplo, o serviço pode não estar planejado, ele não está definido uma expectativa de realização. Ele pode estar planejado para uma semana, ano determinada, ou seja, esse status, essa situação planejado, na realidade pode ser trocada por uma situação a programar, porque o planejado é uma estimativa e o programado é uma quase certeza, vamos dizer assim, uma certeza de que vai executar o serviço naquela data, naquela hora, naquela semana, tá? E, por exemplo, no caso de uma OS sistemática, aquelas do tipo preventiva, preditiva, você programa e emite a OS, né, para aquela daquele determinado setor executante de serviço, determinado encarregado responsável pelo serviço e a data, hora ou semana. Então vamos lá, para isso a gente tem algumas ferramentas interessantes que o software considera. A primeira delas na tabela relativa a serviço, onde você faz planejamento. A primeira delas é o setor executante de serviço. Você tem que definir esse setor, que são os diversos setores onde tem as pessoas que vão executar o serviço abaixo de cada setor desse. Então, quando você cadastra a pessoa, o prestador de serviço, a mão de obra, o pessoal que vai executar, você também define, a pessoa define que setor aquela pessoa trabalha. Bom, nós poderemos filtrar serviços pendentes para programar, para planejar ou para emitir ordens de serviços sistemáticas de acordo com os setores executantes de serviço. A segunda ferramenta que nós vamos usar em serviços é a prioridade com que o serviço tem que ser feito. Então podemos adotar um código de prioridade, cada um pode adotar o código que quiser, o sistema é configurável nessa opção tabelas aqui. Emergência, o serviço tem que ser executado na frente de qualquer outro. Urgente, ele pode aguardar os de emergência, e os normais, que devem ser executados após os serviços urgentes, ok? Então, a prioridade com que está sendo feito o serviço. É possível também você filtrar conjuntamente cada um desses itens, né? Vamos dizer assim, a criticidade do equipamento, ou seja, quanto do ativo, quanto ele é crítico, se é muito crítico, não crítico. Isso você pode também definir esses graus de prioridade diferenciados aqui. Muito crítico, ele interfere na produção, no uso, na função, é crítica, né? Crítico é que ele é mediamente crítico, e não crítico é que ele não possui nenhuma criticidade com relação à produção. Você pode criar uma matriz de definição de criticidade em função de aspectos de meio ambiente, segurança, saúde e custo de produção, né? Ok? Você pode criar pesos e avaliar de acordo, talvez numa ferramenta FEMECA, pode ser usado isso, de análise de modos de falha, de seus efeitos
considerando a criticidade, é uma ferramenta interessante que você pode determinar essa criticidade. Também você pode, que você cadastra lá no equipamento, né, no ativo. Aqui em equipamento você cadastra a criticidade. Depois, na filtragem e planejamento, pode considerar, eu quero verificar tudo que está pendente para essa semana de equipamentos muito críticos. Então você tem essa opção de filtragem. Bom, o outro é a situação em que encontra o serviço. Isso é muito importante, em que situação se encontra o serviço. Por exemplo, se ele está a programar, se foi cancelado, se depende, ele está impedido, ou seja, não há condições de programar se ele depende de aprovação. Se ele está impedido, depende de ser executado por falta de material, providência de material, serviços terceirizados contratados, eu uso uma codificação DM de depende de material. Ou se ele está em execução, que eu quero dar prioridade, programar, ou seja, a continuidade no dia seguinte daquilo tudo que está em execução. É uma excelente também situação para você considerar o que deve fazer no dia seguinte, é dar prioridade àquilo que estava em execução por alguma prioridade, né? E o que está programado, quer dizer, isso aí você está programado fazer a tal hora e tal itens estão em execução. Você pode adotar um código de reprogramado e um serviço executado para quando ele estiver terminado e for da baixa. E esse código SS de solicitação, ele é importante estar cadastrado quando você usa o módulo SGServe Express, que é de solicitação de serviços via um terminal qualquer ligado ao servidor. É uma solicitação simples que já foi explicada em outra aula. Bom, outra ferramenta interessante é você utilizar para o planejamento, programação e controle, as chaves de seleção, que já existe aí um treinamento também que falei sobre isso, são as chaves de seleções. Então, por exemplo, você marca até 3 chaves de seleção no ativo, principalmente nas OS, depois filtra para um serviço que só pode ser feito à noite, serviço que envolve segurança, serviço que só pode ser feito numa parada geral, serviços que só pode ser feito no fim de semana, só pode ser feito no fim de semana, ok? Bom, ele marcado aqui que é anexo documento obrigatório sim, é que na hora de terminar a OS, a ordem de serviço, você vai ser obrigado a salvar. Então a gente definiu aqui salvar um documento, um relatório de calibração, por exemplo, um relatório para qualidade sobre a norma NR10. Nós marcamos essas chaves de seleção na OS que vão obrigar no término da OS a você anexar um documento, tá? Bom, outra ferramenta super interessante é o tipo de serviço. Essa é fundamental, né? Porque se o serviço é de manutenção corretiva ou é um serviço de correção, é porque ele envolve uma ocorrência de falha no ativo ou no serviço, né? Manutenção corretiva está sempre associada à falha. E, por exemplo, manutenção sistemática preventiva, ou não sistemática mesmo preventiva, é aquela que está associada a um defeito. Então aqui você pode diferenciar por serviços de inspeção, que são baseados ou em ordem de serviço não sistemática, emitida de forma avulsa, ou então vindo de um plano de serviços, uma instrução de tarefa sistemática, ITS, e serviços de melhorias, obras e tudo mais. Ok? De ordem de serviço não sistemática normalmente, né? Então essas são as principais, vamos dizer assim, ferramentas para você utilizar no planejamento e programação de serviço. É lógico que você tem um centro de custo, você ainda pode filtrar tudo num determinado centro de custo, onde vai custar aquele serviço, tem a ver com o local, com a localização operacional. Outro fato também que você pode filtrar, por exemplo, tudo que é do primeiro andar, que vai haver uma parada do primeiro andar e eu quero ver todos os ativos do primeiro andar. Então eu filtro isso nas horas de serviços pendentes para aquela semana, que estão desimpedidas, da chave de seleção se for feita à noite ou de dia, e vai por aí em diante, né? Bom, vamos mostrar aqui então, por exemplo, no planejamento. Se eu vou sempre no planejamento para verificar a ordem de serviços pendentes, tá? Então posso ir aqui e tem umas ferramentas já de imediatas aqui, algumas opções já definidas para realizar filtragem. Por exemplo, eu quero filtrar só as sistemáticas e não as sistemáticas
que estão para essa semana, né? Estão para essa semana, estão na situação a programar, que eu quero programar, né? Estão na situação que a programar. E sempre é conveniente eu filtrar aí do setor executante, para eu ver a questão de mão de obra, setor executante, setor de mecânica, né? E eu ainda poderia verificar tudo que tem prioridade maior, menor, prioridade de emergência, urgência, né? Mas vamos verificar aqui, tudo que está para essa semana de mecânica a programar. Desculpe, tudo que está para a semana que vem, que tudo que está nessa semana já deveria estar programado, né? Deixa eu ver tudo que está na semana, deixa-me ver tudo que está na semana que vem, sistemática do setor executante de mecânica. É importante isso, não adianta eu mais programar essa semana, planejar, programar essa semana. Essa semana já deve estar, por sua vez, tudo que é sistemático na semana que vem do setor executante de mecânica e que seja do tipo de serviço a programar. Desculpe, do situação a programar. Se é sistemática, normalmente vai ser preventiva ou preditiva ou inspeção, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma lista do que eu tenho para fazer de mecânica. Repare que eu tenho aqui uma série de informações que envolvem que o serviço só pode ser feito à noite. E de acordo com todas essas informações, inclusive quem é o encarregado, né? Eu tenho todas as informações, quem é o solicitante, quem é a matrícula do encarregado. Por exemplo, a matrícula 12, eu poderia também verificar o que já está previsto na matrícula 12, que é o Clóvis, que é da mecânica. E posso programar a semana toda dele de serviço de acordo com a prioridade. Por exemplo, o que é normal, prioridade normal, eu jogo mais para o final da semana. O que é mais urgente, eu jogo para o início da semana, para a data, verificando também os homens-horas previstos para fazer aquele serviço. E o que eu orcei também de mão de obra e tudo mais. Eu posso aqui, no módulo orçamento, orçar a mão de obra necessária para executar o serviço. Eu posso pegar também essa listagem, exportar para Excel. Eu exporto ela segundo esse padrão. Importo por exemplo, num software de programação mais elaborado, por exemplo, o Microsoft Project, e retorno para um arquivo que pode ser importado aqui na opção utilitários para dentro do sistema. Então eu trabalho, reprogramo todo ele lá e venho aqui e posso importar uma listagem de ordem de serviços já trabalhada no Microsoft Project, né? Então isso é uma ferramenta interessante também. Eu vou manualmente, daquela forma que eu estava fazendo, determinando quando é que deve começar o serviço, qual é a previsão de término, ok? É importante o seguinte, toda vez que você tem uma ordem de serviço pendente, também algo importantíssimo aqui, por exemplo, é você acompanhar o que está acontecendo com o planejamento. É uma ferramenta interessante, que aqui você pode ver que no dia 10 de novembro, às 10h47, ficou programado para a semana 47. No dia 5 de dezembro, a matrícula 11 continua na situação a programar para 51. E no dia 6 de janeiro, hoje, nós replanejamos para a semana 3. Vê que desde a semana 47 do ano 2015, vem sendo empurrado esse serviço que era para ser feito. E eu poderia ter aqui uma informação complementar aqui, por exemplo, digitar qualquer informação aqui, né? Por que está sendo reprogramado, que isso fica registrado lá também as razões de todas as alterações, tá certo? Então repare, olha lá, hoje, né, na data de hoje, eu fiz, agora às 8h06, eu fiz essa observação, ok? Nós vamos fazer mais detalhes sobre isso, apresentaremos depois
Qualquer dúvida, comente no nosso canal YouTube e até a próxima. Aproveitem as aulas.